O segundo ponto é a gente conhecer essa criança. E aí, gente, quando a gente fala em conhecer a criança, a gente está falando em processo de avaliação. A gente vai fazer uma live só sobre avaliação, tá? Então, não vou entrar em questão de protocolo, em questão de como avaliar aqui, não. Eu vou, na próxima semana que vem, a gente vai ter uma live sobre avaliação, tá? E aí, a gente vai entrar em mais detalhes. Mas o próximo passo, né, é a avaliação. A gente tem que estar preparado para fazer a avaliação. Eu vou mostrar algumas coisinhas de avaliação aqui hoje, tá bom? Não vou mostrar muitos livros porque eu quero deixar para o processo de avaliação. Mas eu vou mostrar, vou dar ideia para vocês de como a gente faz um protocolo informal de avaliação hoje. Então, é muito complicado quando a gente pega uma criança e a gente não tem noção de como avaliar uma criança. O que eu vou avaliar? Então, é bom que a gente tenha conhecimento dos marcos do desenvolvimento, né? Que é um protocolo de marcos de desenvolvimento. O que a criança tem que fazer até tal idade? Ele fala até tal idade, ele tem que ter esse comportamento até de 6 meses a 1 ano. A criança faz isso na área motora, na área de linguagem, na área cognitiva, na área afetiva. Então, a gente tem que conhecer esse protocolo. Isso você coloca aí na internet, você vai achar. Marcos do desenvolvimento, né? Protocolo de marcos de desenvolvimento. A gente tem que conhecer os marcos de desenvolvimento daquela criança, do ser humano, né? Para que a gente saiba aonde essa criança, que idade essa criança tem e o que ela está fazendo. Há um protocolo bem simples, que é o protocolo que vem nas carteiras de vacinação, que já é uma ajuda. Não é o ideal, mas já é uma ajuda para a gente saber como vai o desenvolvimento dessa criança. Então, a gente precisa saber isso. O que a criança faz e o que a criança não faz, para que eu possa montar o meu programa de atendimento dessa criança. Eu não posso inventar, eu vou ensinar letras, eu vou ensinar números, Não, a gente tem que ser muito específico. O que essa criança precisa? Essa criança não tem tempo sentada, ela não senta, né? Ela anda o tempo todo. Ela não tem foco, ela não tem atenção, ela não tem rastreamento visual, ela não imita, ela não empilha, ela não pareia, né? Não sabe fazer pareamento. Como que eu vou ensinar letra se a criança não sabe nada disso? Então, a gente tem que entender o marco do desenvolvimento dessa criança, a gente tem que entender as habilidades básicas, de saber as habilidades básicas acadêmicas, o que eu preciso, o que um ser humano precisa para ele aprender, né? Então, a gente tem que estar entendendo isso e saber fazer um bom plano de trabalho, programa de trabalho. Como que eu vou atender essa criança, né? Para a gente poder trabalhar. Ela é verbal? Ela é não verbal, né? E é muito interessante que a gente precisa saber isso tudo, mas a gente não pode diagnosticar, tá? O diagnóstico não é nosso. Nós estamos falando em processo cognitivo. Eu estou falando em rastreamento de habilidades e necessidades pedagógicas, tá bom? Eu não posso fazer diagnóstico como profissional da educação. Quem faz diagnóstico, gente, é um médico. Quem vai dar o CID é um médico. Se eu passar a dar CID como pedagoga, como psicopedagoga, eu estou exercendo ilegalmente uma profissão, tá bom? Então, a gente não pode diagnosticar. Marta, olha, ele é não verbal, ele não tem contato visual, ele não faz interação social, ele é autista. Eu não posso falar isso, tá bom? Por quê? Porque a gente pode ter uma criança com baixa visão, certo?
Então, uma criança com baixa visão, ela também pode ter essas características. Ela pode ser isolada, ela pode não ter contato visual de qualidade, ter prejuízo nesse contato visual. Ela pode falar pouco porque ela não está se localizando muito bem, né? Ela pode dar trombadas na parede, nos móveis. Ela pode ser descoordenada lá na educação física. Ela pode preferir ficar sentadinha sozinha porque ela tem medo. Então, a gente não pode diagnosticar, tá bom? É muito detalhe. Quando a gente fala em diagnóstico, são coisinhas muito sutis, né? Que são os diagnósticos diferenciais que às vezes não bate no nosso olhar, não chega ao nosso olhar, mas chega no olhar de um médico, de uma avaliação neuropsicopedagógica, numa avaliação neuropsicológica, tá bom? Então a gente precisa entender isso, que o diagnóstico Aqui tá perguntando, Marta, uma criança tendo, né, todas as características, eu como profissional da educação não posso dar diagnóstico, mas posso colocar esses detalhes no relatório da criança. Sim, aí eu vou falar sobre isso. Então, a gente não pode diagnosticar, tá bom? Por quê? Porque, por exemplo, uma criança, vamos lá. Ah, olha, essa criança aqui eu chamo, ele não responde. Ele anda sem nenhuma direção. Ele não interage. É autista? Não, gente, ele pode ser surdo, tá bom? Ele pode ser surdo. Então, é muito interessante que a gente observe essas coisas. A gente precisa da medicina, a gente precisa da ciência para a gente poder diagnosticar. Então, eu preciso de um olhar multiprofissional para que possa avaliar, porque nós não temos isso. Eu sei que a criança que eu estou avaliando, ela tem problemas na comunicação, ela tem problema de audição, ela não tem contato visual legal. Então, eu vou interagir, eu vou intervir dentro dessas questões, tá? Mas sem diagnosticar. Esse é o olhar pedagógico. A gente tem que intervir nas dificuldades para que a gente possa tirar aquela criança daquele quadro ali. Mas eu não posso dizer assim, ó, ela tem isso porque ela é autista, ela tem isso porque é surda, ela tem... Não sei, eu não posso fazer isso, tá bom? A gente tem que ter muito esse cuidado. Eu tô vendo muito professor dar diagnóstico sem ter a habilidade para isso, tá?